Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, Jair Bolsonaro acabou de sair do PSL e já anunciou um novo partido. Aliás, o Flávio Bolsonaro, o famosíssimo 01, filho mais velho, né, do Bolsonaro. Ele já divulgou até a conta no Instagram, já que tem o partido Aliança para o Brasil. Será que é uma boa pro Bolsonaro criar um partido novo? Mas ele pode criar um partido novo e continuar como presidente? E os outros deputados vão poder sair? Qual confusão vai sair dessa miscelânea aí que existe de disputa pelo poder, novos partidos e tal? Galera, se você quer entender isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender esse mundão, inclusive o Brasil, é nóis, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês. Galera, para se inscrever, ó, só clica nesse botãozinho aqui, ó, YouTube, tá certinho, belezinha? Galera, vamos lá, ó, vamos entender. Como que funciona, né, para criar um partido político aqui no Brasil? Para você criar um partido político, você precisa ter no mínimo 420 mil assinaturas. E assinatura assim, de mão, tá? Tem que uma pessoa passar de casa em casa, enfim, convencer as pessoas a irem até determinado local e fazer realmente um abaixo-assinado. O Partido Novo, por exemplo, demorou anos para ser formado, o Podemos também demorou anos para ser formado. É um projeto assim bastante complexo. Até porque para você formar um partido político, não adianta você ter, por exemplo, um diretório, eu sou de São Paulo, o diretório em São Paulo. Você tem que ter diretórios estaduais, tem que ter representatividade no Brasil como um todo. É algo bastante complexo, tá? Um ponto super importante que pode até facilitar a criação desse novo partido para o Bolsonaro é que o TSE, né, o que cuida da justiça eleitoral, ele já está julgando, por exemplo, a poder fazer esse tipo de assinatura digital. E aí seria muito mais fácil conseguir coletar essas 420 mil assinaturas, porque convenhamos, galera, a militância, perdão, digital do Bolsonaro, ela é bastante significativa, tá bom? Ponto importante também, você não pode estar afiliado a nenhum partido político. Então, por exemplo, se eu concordo, quero assinar para, sei lá, a criação do Aliança para o Brasil. Se eu tiver afiliado ao PT, ao Podemos, ao PSOL, sei lá, galera, qualquer partido que seja, minha assinatura já não vale, tá bom? Aliás, o Podemos, no momento, está enfrentando problemas em relação a isso, porque dizem que algumas das assinaturas feitas pelo Podemos eram assinaturas falsas. Se era ou não, galera, vamos deixar para a justiça decidir, certo? Mas por que o Bolsonaro, então, ele quer criar outro partido político? Ele quer criar outro partido político porque, convenhamos, galera, o Bolsonaro não tem muito apego a partidos políticos. Convenhamos que o Bolsonaro já passou por dezenas de partidos políticos. Talvez dezenas seja exagero, mas ele já passou por vários partidos políticos. Pelo PP, pelo PSL agora, tal. Na prática, ele só entrou no PSL como uma espécie de partido de aluguel. Um partido que ele pudesse participar e concorrer à presidência. Porque nenhum partido comprava a ideia que um cara como o Bolsonaro, extremamente polêmico, que fez sua fama na Luciana Gimenez, no CQC e tal, pudesse virar presidente, galera. Convenhamos que essa é a verdade, tá? Essa postura bastante conservadora, muitas vezes até reacionária que o Bolsonaro apresenta, era uma coisa que, digamos, afastava um pouco o interesse dos partidos políticos. O PSL, como era um partido pequeno, consolidou o interesse. O Bolsonaro ele pode atrair deputados federais que vão fazer a nossa bancada crescer e tal. E o resultado foi que foi um sucesso estrondoso, galera. O PSL se tornou o segundo maior partido político do Brasil, só perde para o PT, mas uma vantagem mínima, assim, bem pequenininha. E isso passa a ter uma série de responsabilidades. Por quê? Porque aqui no Brasil, quanto maior é a sua bancada no Congresso, mais você recebe verbas para o fundo partidário e para o fundo eleitoral. O presidente do PSL é um carinha chamado Luciano Bivar, que já esteve envolvido em alguns escândalos. Inclusive, até o ministro do Turismo do Bolsonaro, envolvido em outros escândalos com candidaturas laranja, não dá pra afirmar nada, claro. Mas é um cara assim, que digamos é ligado ao que o Bolsonaro costuma falar da velha política. E aí o Bolsonaro se associar a essa velha política foi uma coisa bastante contestada. E quando ele assumiu a presidência, os interesses começaram a ser conflitantes. Convenhamos, galera, que o Bolsonaro, e principalmente os seus filhos, eles não gostam de ser confrontados. Isso pra mim é uma característica negativa do Bolsonaro, porque se, por exemplo, alguém tá discordando dele, não, é petista, é comunista, é a mídia golpista, é globolixo, como se fosse tudo uma conspiração. As pessoas não podem discordar do Bolsonaro, percebe? Discordou do Bolsonaro, meu Deus, o cara é comunista, o cara tá querendo que o PT volte ao poder. Então é um crescimento, é uma discussão política muito voltada no 880, voltado assim no radicalismo. O radicalismo que fez o Bolsonaro crescer, e é natural que ele queira continuar com esse radicalismo, tá? Tanto que, por exemplo, se vocês prestarem bastante atenção, o Bolsonaro, ele não tem maioria no Congresso. Aliás, ele tem uma grande minoria no Congresso. E isso é uma coisa que dificulta ele aprovar projetos importantes. Essa pauta bastante brigona, né, do Bolsonaro, isso
ele faz como se fosse, meu Deus, olha só, eu estou batalhando contra o STF, estou batalhando contra o Congresso, quando na verdade, para mim, isso mostra muito mais uma imaturidade política do que qualquer outra coisa. Porque o bom para o Bolsonaro seria se ele conseguisse governar de acordo com o que cada partido quer. É interessante, a política é isso, né? A política é a arte da negociação. A política é a arte do possível. Então, por exemplo, hoje nós temos um chefe do Poder Executivo, que é o Bolsonaro. Beleza, ele pode e deve implantar as suas ideias. Galera, convenhamos que foi a democracia que escolheu o Bolsonaro, não tem nenhum problema. Mas agora, ele tem que entender que a mesma urna eletrônica que elegeu ele, foi o que elegeu a maior bancada do Congresso, que é o PT, por exemplo. Não estou aqui defendendo o PT, mas são pensamentos completamente opostos. Ele quer se sobrepor? Quer dizer então que o PT, eu falo, é tudo petista, o PT são todo mundo comunista, todo mundo contra ele, percebe? Então ele tem que ser um pouquinho mais maleável, digamos. Por exemplo, essa saída dele do PSL para criar uma aliança para o Brasil vai fazer com que ele tenha uma base de deputados de aproximadamente o quê? 25, 26 deputados? Se é que eles vão poder sair, já vamos entender por quê, tá? Mas é uma base muito menorzinha. É muito mais complicado ele conseguir governar desse jeito. E aí, ele vai poder usar como desculpa, olha, porque todo mundo está contra mim desse jeito. Mas na prática, isso vai dificultar bastante o seu governo, tá bom? E a pergunta é, professor, mas ele não foi eleito pelo PSL? E se ele sair do PSL, ele não vai perder o cargo de presidente? A resposta é não. Aqui no Brasil nós temos dois tipos de eleição. A eleição majoritária e a eleição proporcional. A eleição majoritária é uma maneira mais simples, tá? O que vocês conhecem geralmente. Você vota no presidente, no prefeito, no governador, né? Esses cargos majoritários. E também para o senador. Você vota na pessoa. Então quem recebeu mais voto ganha, simples assim. Então quem é eleito é a pessoa. Quando é que a gente fala de uma eleição proporcional, que no caso aqui no Brasil, deputado federal, deputado estadual e também o vereador, ou seja, o poder legislativo, exceto o senador, esses caras, não é que você elege a pessoa, você elege o partido e o partido coloca o político lá. Como assim, professor? Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que, sei lá, nossa, o Eduardo Bolsonaro tem a votação recorde e com isso ele levou um monte de gente do PSL junto com ele para a Câmara. Por que isso acontece? Quando eu voto, por exemplo, no Eduardo Bolsonaro, eu não estou votando no Eduardo Bolsonaro, eu estou votando no PSL. E aí o PSL, de acordo com todos os deputados que ali concorreram, vai receber um determinado número de votos e de acordo com esse número de votos, o PSL vai poder colocar, por exemplo, 52 deputados. Então você votou do partido. E aí o partido recebeu um voto determinado para colocar 52. E aí ele vai escolher, dentre os deputados que foram mais votados, incluindo o Eduardo Bolsonaro, quem que vai representar ele ali na Câmara dos Deputados. Mas entendam, o cargo não é da pessoa, o cargo é do partido político. E é por isso que, por exemplo, dentre esses 50 e poucos deputados que existem no PSL, se 25 decidirem sair para formar um novo partido, eles correm o seríssimo risco, vai acontecer, do PSL falar assim, ó, sinto muito, vocês abandonaram o barco, então sabe o que eu vou fazer? Foram eleitos 52, né? O 53º, entra aí no lugar do Eduardo Bolsonaro. A vaga é minha, a vaga do PSL, sei que quis sair, então entra outro. O PSL pode ir colocando membros do partido dele que não foram votados, tiveram uma votação suficiente para se eleger, e essas pessoas saírem. Isso acontece se eles saírem do partido. Se eles forem expulsos do partido, como por exemplo aconteceu com o Alexandre Frota, vocês viram que o Alexandre Frota foi expulso do PSL. Aí sem problemas. Aí ele pode ir lá, entrar no novo partido, entrou no PSDB, por exemplo, e aí ele continua fazendo parte da Câmara. Então, o Flávio Bolsonaro, que também é eleição majoritária, senador, e o Jair Bolsonaro, eleição majoritária, presidente, eles podem sair e não perdem os seus mandatos. Agora, qual vai ser a artimanha política que o Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, que o Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, vão fazer para conseguir participar desse aliança para o Brasil? Vai ser uma coisa bastante complexa que eu tô querendo pagar pra ver, tá bom? E só pra finalizar o vídeo, professor, você acha que é uma boa o Bolsonaro fundar um novo partido político? De verdade, galera, não, tá? Por quê? Ele já falou que ele não vai aceitar dinheiro do fundo eleitoral. Pra quem não sabe, galera, todo partido político aqui no Brasil, ele recebe dinheiro do fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo partidário anualmente é dado para o partido político, de acordo com o número de deputados federais, e o fundo eleitoral é de acordo com as eleições, né? Então é como se fosse uma ajuda de custos que o Estado dá para você conseguir eleger, fazer propagandas aí para os deputados federais. Isso que deu os casos com o Laranja, uma série de problemas, tá? O partido do Bolsonaro, né, a Aliança para o Brasil, já falou que não vai receber o dinheiro do fundo eleitoral. Do fundo partidário eles não falaram nada, mas enfim, do fundo eleitoral já anunciou que não vai receber. A grande questão é, galera, quando a gente fala de um partido político, hoje nós temos 32 no Brasil, vai para 33 agora.
vocês realmente acham que existem 33 ideologias diferentes no Brasil? Existem 16 tipos de esquerda, 17 tipos de direita. Existe isso mesmo? Todas as ideologias políticas? Então por que será que existem tantos partidos? Isso já é uma coisa a se condenar. Galera, porque convenhamos, esse dinheiro está saindo do bolso do pagador de impostos no momento de uma gravíssima crise econômica. E mais, olha o risco que é para o Bolsonaro criar um partido político. Por mais que ele não vá ser o presidente do partido, não sei se ele vai ou não, mas se ele não for ser o presidente do partido, é o partido do Bolsonaro. Fica bem claro, que nem o PDT é o partido do Brizola, é o partido agora do Ciro Gomes, né, e por aí vai. Essa marca, ela fica. Vamos imaginar que, por exemplo, porque ele tem que caminhar diretores, né, representantes de cada diretório espalhado pelo Brasil, que vai mexer com muito dinheiro do fundo partidário. Vou imaginar que um cara que o Bolsonaro indicou para controlar um desses diretórios, ele vai lá e faz um desvio de verba. Meu Deus, eu sabia, o Bolsonaro indicou ele para fazer um desvio que vai acertar para as contas, não sei o que lá. Olha o risco que o Bolsonaro está correndo com isso, galera. Ele tem um risco muito grande de queimar a sua imagem. Mexer com partido político é mexer com muita grana. E é muito fácil, digamos assim, ainda mais com a extinção do COAF agora, não extinção, né, mas praticamente extinção do COAF, você mexer com essas questões, você mexer com candidatura laranja, você mexer com desvio de verba para campanha eleitoral, fazer caixa 2. Imagina se isso cai na boca do povo, alguém indicado pelo Jair Bolsonaro. Então eu acho que é um risco bastante grande. Ele tá fazendo isso porque ele se indispôs completamente com o PSL e porque ele é um cara assim, ou arrogante ou de personalidade forte, fica a seu julgamento, né, definir o que ele é, mas é um cara que não aceita, galera, opiniões divergentes. O partido político, ele tem importância assim, não é um instrumento que você pode usar e jogar fora quando puder. Ele tá querendo fazer um partido dele para conseguir fazer o que ele bem entender. Mas acho que isso coloca o capital político dele muito em voga, porque casos de corrupção e em diretórios gigantescos, como tem que ser necessário para formar um partido político, quase certeza que vai acontecer. E talvez nem seja culpa do Bolsonaro, mas com certeza vai atingir o capital político dele. Tudo bem, galera? Deu para entender? O partido do Bolsonaro, a Aliança para o Brasil, por que ele está criando e quais são as consequências? Se vocês entenderem então e curtiram o vídeo, né, já deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até.